a esperar, mas que clamam ante o trono sem jamais desanimar, na certeza gloriosa de que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Pela fé que vence o mundo, no poder da oração, declaramos em Jesus, nossos filhos livres são, alcançados pela graça, constrangidos pelo amor, serviremos todos juntos a Jesus o Redentor. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Prisioneiras da esperança intercedem sem cessar, se encorajam confiantes que a vitória perto está. Ver os filhos da promessa, herança do Senhor. Graça e paz, boa noite. Que alegria estarmos juntos, reunidos mais uma vez. Dia 30 de novembro, nossa última quarta-feira, com essa live especial, com participações não apenas do estado de São Paulo, mas do Brasil todo. Que alegria! Muito bem-vindos! Coloque aqui já o seu nome, a cidade, o lugar que você está participando e vamos juntos. O tema desta noite, orando com autoridade e poder. Mas que autoridade, que poder é esse que nos é concedido? Quem nos concede essa autoridade e esse poder? Ninguém mais do que o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo, trabalhando em nós, pode nos dar esta autoridade, esse poder que foi dado em nome de Jesus. Por isso nós oramos sempre nesse nome precioso. Não é mesmo, minhas amadas? E para começar a nossa live, vamos fazer desse louvor a nossa oração. Temos aqui 2 jovens filhos da geração Compromisso. São lá do estado do Espírito Santo, Mateus e Melina, filhos da nossa amada coordenadora Marli, lá do Espírito Santo. Vamos louvar com eles? Bem-vindos e gratidão por aceitar esse convite, que muito nos alegra. Vamos cantar. Quão grande é o meu
terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Aleluia. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Isso aí, quão grande é o nosso Deus. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, no verso 18, nos exorta a orarmos com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso devemos orar no Espírito. Mas como orar no Espírito? Orar no Espírito significa, minha amada, com orientação e autoridade, o poder do Espírito Santo de Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo, nossas orações se tornam eficazes. Já louvamos e agora vamos começar com a nossa intercessão. Eu convido a minha amada coordenadora Marli, lá do Espírito Santo, para orar, interceder por nós, pelos filhos, que nós tanto colocamos em oração, clamando por uma nova geração compromisso. A amada Marli vai nos conduzir nesse momento de oração e intercessão.
Graça e paz de Cristo Jesus. Meu nome é Marli Martins, sou casada, mãe de 2 filhos, membro da Primeira Igreja Batista em Jacaraípe, em Serra. Sou uma Débora e atualmente estou como coordenadora estadual aqui no Espírito Santo. Quero deixar para nossa meditação o Salmo 127, 3, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Eis que os nossos filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Amadas, as orações de uma mãe são cheias de poder, porque são um reflexo do próprio amor de Deus. Essas orações, elas são puras e completamente livres de qualquer interesse. Se todas nós soubéssemos que quando uma mãe ora por seu filho, ela convoca um exército poderoso e o céu garante que ela demonstra todo o seu amor e dedicação em cada palavra proferida e assim ela mobiliza todos os anjos a cumprir a sua função. As orações de uma mãe são ouvidas pelo céu inteiro e atendida pelo próprio Deus. Sendo assim, vamos orar? Meu Deus e Senhor, quero louvar e agradecer pela vida dos nossos filhos. Eles representam para nós o Teu amor em nosso lar. Sabemos, Senhor, da grande responsabilidade que temos para prepará-los para a vida. Por isso, Pai, Te pedimos, nos dê recurso, nos dê sabedoria para fazer por eles o melhor. Nós Te rogamos, Senhor, que conceda aos nossos filhos saúde, inteligência, capacidade, amor e a Tua proteção. Que os Teus anjos, Pai, estejam com eles em cada passo que eles derem. Fortifica-os para que eles cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade, a firmeza e também a luz da esperança. Põe nos seus corações os Teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor, a dedicação e a obediência. Entregamos, Senhor, nossos filhos e toda a juventude existente na face da terra em Tuas mãos, confiantes que serão abençoados por Ti em todo o tempo. Oramos a Ti, Pai, com perdão dos nossos pecados e assim nós agradecemos o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém e amém. Nós oramos em concordância com nossa amada Marli do Espírito Santo. A palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade, sermos testemunhas do nosso Jesus, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. E essa oração nós fazemos para que os nossos filhos também aprendam e testemunhem deste amor, onde quer que eles estejam,
nas escolas, como estudantes, no seu trabalho, onde o Senhor os plantou, para que sejam bênção. Assim nós oramos, juntamente com a nossa amada Marli. Nessa noite vamos refletir muito sobre esse tema, sobre a autoridade nas orações, sobre o poder que nos é concedido, como mães, como Déboras, como pais que também participam conosco, os homens de coragem, para que as nossas orações possam ser recebidas no trono da graça. E convido vocês a ouvirem a reflexão da nossa amada coordenadora nacional do Desperta Débora, que muito nos alegra pela participação nessa noite. Teca Kassab, conosco, trazendo uma orientação sobre o poder e a autoridade nas nossas orações. Graça e paz, queridas Déboras. Estou aqui para compartilhar uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra é rica e ela nos dá realmente peças e armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Essas são as nossas armas, né? Analisando cada peça dessa armadura, a gente percebe que nós precisamos de submissão para usá-las. Parece uma coisa antagônica, né? Orar em autoridade, mas em submissão. Submissão com autoridade parece que não combina, mas combina perfeitamente no mundo espiritual, porque para estarmos em autoridade no mundo espiritual, nós temos que estar submissos a Deus e a sua vontade. Versículo 14 em diante, que ele diz assim: estais, pois, firmes. Primeiro está firme, né? Nós temos que estar firmes, né? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Que nos dá realmente firmeza é a palavra da verdade, né? Essa palavra da fé que nós pregamos. Cingir os lombos com a verdade é estar munido dessa palavra da verdade que quebra, que derrota toda mentira, todo engano do diabo. Essa verdade nos liberta dessa mentira e nos dá firmeza no mundo espiritual, e é ela quem segura todas as demais peças da armadura que nós vamos analisar aqui. Vestida a couraça da justiça, que vem para proteger o nosso peito, ou seja, as nossas emoções. E o que significa isso? É liberar das nossas emoções tudo aquilo que atrapalha esta autoridade em nossas vidas. Nos submetendo à oração de Jesus, que nos ensina: perdoai os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E esse perdão é que nos faz realmente sermos justificados. Nós somos justificados pela fé em Cristo e somos perdoados por Ele. Então, quando nós usamos a couraça da justiça, liberando o perdão do nosso coração a quem tem nos ofendido, a justiça de Deus se faz em nossas vidas. Nós recebemos o perdão de Deus. E aí, as nossas emoções, elas são protegidas, elas são curadas. E calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés também é uma peça da armadura de Deus que nos dá proteção. Proteção aos nossos pés, por onde nós pisamos e andamos, e também tem a ver com o nosso testemunho na terra, com o nosso caminhar. Como é que nós andamos? As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. E esse caminhar na preparação do Evangelho da Paz quer dizer que você
atenta ao que está escrito no Evangelho da Paz. Seu testemunho é quem vai falar quem você é. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra peça de proteção. Tomar o escudo da fé é você realmente crer que Deus vai fazer apesar de você, né? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, não daquilo que a gente vê, mas do que a gente crê, do que a gente espera. Isso é viver pela fé. E é se cobrir por essa fé, é se proteger com esta fé, sabendo que aquilo que você colocou no altar da graça, você que chegou com confiança, com fé ao altar da graça, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, vai receber o que você tem pedido aos pés do Senhor. Esse escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, ele não tem poder de chegar na sua vida. Tomai também um capacete da salvação. O capacete da salvação vem para proteger também, é uma peça de proteção, proteger a sua mente de toda mentira, de todo sofisma, de todo engano, de todas as ideias de derrota, de pessimismo, que traz sobre a sua vida fraqueza, que abala a sua fé. Vai proteger a sua mente, porque Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Por isso que a palavra sempre nos adverte, nós temos que renovar o nosso entendimento. Não podemos nos conformar com este mundo, mas temos que renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Amém? E a espada do Espírito é a única arma ofensiva desta armadura. A espada do Espírito é a palavra que está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Ela que tem que sair da sua boca quando você é afrontada pelo inimigo. Não é a sua palavra. Você não tem que advogar causa própria, porque você já tem um advogado, já tem um juiz. E está tudo na palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus foi tentado pelo demônio, pelo inimigo das nossas almas, ele respondeu com a palavra, está escrito. Essa espada do Espírito que corta a cabeça do inimigo, está escrito. Aquilo que você responder tem que estar condizente com a palavra de Deus. Não aceita afronta e não advogue causa própria, falando das suas palavras. Fale da palavra que está escrita. Essa palavra tem poder para cortar como espada a cabeça do seu inimigo. Essa é a palavra da fé que nós pregamos e é ela que tem que ser a arma ofensiva na sua vida. O resto é proteção. Se proteja e use a palavra com autoridade no Espírito, sabendo que ela sim será cumprida, porque Deus a colocou acima do seu próprio nome para fazê-la cumprir na nossa vida. E é dessa forma que nós vamos saquear o inferno e povoar o reino, avançar em conquista com a oração da fé. Amém? Que Deus abençoe cada uma e te dê cada vez mais autoridade, entendimento e submissão à sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus abençoe, amadas. Amém. Muito obrigada, minha amada coordenadora nacional, Teca Kassab. A palavra de Deus que é cortante como uma espada. E a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 8, versos 26 e 27, vai nos falar da intercessão do Espírito. Vejam só, minhas amadas, muitas vezes nós não sabemos como orar, mas a palavra de Deus nos diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Louvado seja Deus por essa palavra. Nós temos um intercessor, o Espírito Santo, que nos assiste em nossas fraquezas, nos ensinando a orar muitas vezes, com gemidos inexprimíveis, junto ao Pai, intercedendo por nós.
Aleluias por isso. Por isso, nós, Déboras, devemos orar o tempo todo no Espírito, sabendo que assim as nossas orações serão ouvidas e farão a diferença aqui e na eternidade. Amém? E nós temos nessa noite também uma participação especial de um homem de coragem. Ele é pastor, é esposo, né, de uma amada coordenadora. Ele mesmo vai se apresentar a nós e trazer um pouco também para a nossa meditação nessa noite sobre esse tema, orando com poder e autoridade no Espírito. Bem-vindo, pastor Romualdo, de Descalvado. Olá, meu nome é Romualdo de Souza Corrêa, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Descalvado, estado de São Paulo. Sou também professor no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Também e principalmente marido da minha linda e maravilhosa esposa, Patrícia Corrêa, que é Débora também, coordenadora do Ministério Débora aqui na nossa cidade de Descalvado. Gostaria de compartilhar com vocês um trecho das Escrituras que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vou repetir. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É interessante o vós, porém. Judas, aliás, eu esqueci de dizer, né? Esse texto está na Epístola de Judas, versículo 20. Por que não falei capítulo? Judas só tem um capítulo, então, só versículo. Judas, versículo 20. Epístola de Judas, versículo 20. A Epístola de Judas é escrita para combater algo que estava acontecendo naquele tempo. Judas a escreve para combater a libertinagem, a imoralidade que estava se abatendo sobre muitos crentes e sobre a Igreja de Jesus Cristo, bem como a arrogância de alguns que não estavam mais aceitando a autoridade espiritual dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus líderes. Estes estavam se revoltando, cheios de arrogância, achando-se a si próprios líderes de si mesmos e levando o povo à imoralidade. Era gente que queria ser pastor de si mesmo e não ser pastoreado pelo Senhor através das autoridades que o Senhor constituiu. Contra estes é que Judas diz, vós, porém. Parece-me muito com os dias de hoje. Nos dias de hoje também. Temos visto isso. Muito do que está escrito aqui. Infelizmente, muita libertinagem, imoralidade na vida das igrejas, infelizmente. Infelizmente, muita gente que não é submisso às suas autoridades, que sobre ela foram constituídas pelo Senhor, seus líderes espirituais. Muita gente querendo ser pastor de si mesmo. Muita gente arrogante. Muita gente, e também Judas fala isso, provocando divisões na igreja, seja por questões políticas ou quaisquer outras questões ideológicas, teológicas, sejam por que questões forem. É esta a realidade, e é para esta realidade que Judas manda que nós, porém, sejamos diferentes. E o que é ser diferente? O grande imperativo do texto é guardai-vos no amor de Deus. Estejamos debaixo do amor de Deus, estejamos cobertos, estejamos debaixo, entendendo o amor de Deus. Estejamos debaixo do amor de Deus, debaixo do cobertor do amor de Deus. Não nos esqueçamos, Deus nos ama e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amar a Deus como consequência do amor que Ele demonstrou em Cristo Jesus. Esse é o grande antídoto. E como se manifesta esse antídoto? De 3 formas. Edificando-vos na vossa fé santíssima. E aqui fé está sendo colocada no sentido de
do conjunto das doutrinas que as Escrituras nos trazem. Em outras palavras, ficando firmes nas doutrinas que as Escrituras nos trazem. A partir disso, orando no Espírito. Segundo lugar, orando no Espírito. Orar no Espírito, o que significa? Significa orar imersos sob o domínio do Espírito Santo para pedirmos aquilo que é a vontade do Senhor, o que nos dá autoridade em nossa oração. E em terceiro lugar, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, aguardando o momento da manifestação da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos, de fato, viver assim, que a graça do Senhor nosso Deus esteja em nossa vida para nos fazer vivermos assim. Que Deus a abençoe, minha querida Débora, e a você, quem sabe que não é Débora que está assistindo, que Deus abençoe a cada uma e a cada um que assistir este vídeo. Um abraço, Deus esteja com você. Amém, obrigada. Outro abraço para você, para a Pati, a nossa coordenadora Desperta Débora, lá de Descalvado. Obrigada por aceitar o nosso convite nessa noite. E agora, minhas amadas, nós teremos 2 testemunhos. São 2 coordenadoras aqui do estado de São Paulo que aceitaram o convite de trazer o testemunho para compartilhar conosco a diferença que as orações podem fazer em momentos difíceis que estamos atravessando. A primeira coordenadora que aceitou trazer esse testemunho é a Nadir, lá de São Caetano do Sul, aqui do estado de São Paulo. E ela vai compartilhar conosco como é que ela recebeu essas orações e que diferença essas orações fizeram para ela, para a sua família, num momento que ela tanto precisou. Vamos ouvi-la? Boa noite, minhas irmãs. Graça e paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu fui convidada pela Lúcia para estar dando esse testemunho sobre resposta de oração. Como faz a diferença nós temos intercessoras para estar intercedendo por nós em momentos difíceis. Meu nome é Nadir, eu sou coordenadora da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul e eu tive o privilégio de ser mãe de 4 filhos. Deus me presenteou com esses 4 filhos. Wilson, Andréia, Ana Paula e Priscila. Há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, a minha segunda filha, Andréia, começou a passar mal e foi ao médico e foi diagnosticada com câncer no útero, invasivo e maligno. Essa bomba, quando caiu nas nossas cabeças, o chão sumiu dos nossos pés. Aí vem aquela palavra que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso que foi muito difícil. Foi muito choro para mim, para minha filha, para os irmãos, a família toda. Nós ficamos sem saber o que fazer. E uma das coisas que a Andréia sempre falava, ela falava assim: mãe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós entendemos que são coisas boas. Mas na realidade, nada me faltará são as coisas ruins. E exatamente há um ano atrás, a Andréia começou tratamento de quimioterapia no AC Camargo. Foi uma luta, foi muito difícil, foi muito choro. Momentos assim que nós achávamos que não íamos aguentar. Mas como foi bom saber que por trás, além de Deus, estava uma multidão intercedendo por nós, por mim
e pelos meus filhos, e pela minha família, e pela Andréia principalmente. Andréia foi uma menina guerreira, enfrentou a doença com muita garra, não se abateu, não reclamou e sempre falava: mãe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E os últimos dias foi muito difícil. 20 dias foi os momentos mais difíceis da nossa vida, porque nós esperávamos sim a cura, mas muitas vezes a resposta de Deus é sim, não e espere. E nós tivemos que entender os propósitos de Deus. Andréia, enquanto passou no AC Camargo, deixou um testemunho, testemunhou do Senhor Jesus, aqueles que os odiavam, médicos, enfermeiros, todos sendo impactados com a alegria e com a firmeza que a Andréia tinha. E dia 15 de junho desse ano, Andréia foi aos braços do Pai. Não foi fácil, foi muito difícil, mas Deus está nos sustentando. E Deus é aquele que move o coração das pessoas a estarem sustentando os nossos braços em oração. Por isso eu queria deixar um recado aqui para as mães Déboras intercessoras. Orem, quando chegar um pedido de oração, não importa quem seja, continue orando, intercedendo. Nós oramos por pessoas que nós nem conhecemos. E com isso, Deus tem sustentado a mim, aos meus filhos. É muito, muito dolorido, mas Deus vai acalmando o nosso coração. E eu agradeço a todas as Déboras, todas as pessoas que intercederam pela Andréia, por mim, pelos meus filhos, pelo Cadu, o seu esposo. E nós agora estamos descansando e confiantes que Deus faz todas as coisas e que nós estamos aqui para servir a Deus. Deus não está nas nossas vidas para nos servir. Nós é que estamos aqui para servir ao Senhor. Que Deus abençoe cada uma das irmãs, que Deus nos fortaleça cada uma e que nós sempre estejamos prontas para estar intercedendo por outras mães, por outras famílias que precisam da graça de Deus. Uma boa noite, obrigada e Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém e amém, gratidão. Continuamos orando por você, Nadir, pela família, e sabemos que essas orações é que trazem conforto, né, nesses momentos, e que vocês vão superando, em nome de Jesus. A palavra de Deus, próprio Jesus nos diz, lá em Mateus, na grande comissão, no finalzinho, capítulo 28, no versículo 18, Jesus, aproximando, falou aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha, então é por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque nós sabemos que toda a autoridade foi dada a esse nome, a Jesus, no céu, na terra. E ele continua ali no versículo 19, nos dizendo que nós devemos ir e fazer novos discípulos, levar essas palavras, levar esse amor, semear por onde passarmos, fazer novos discípulos, novas pessoas que testemunhem desse amor e assim façam a diferença por onde passarem. Se nós continuamos firmes nesse propósito, como Déboras, como servas, como a Nadir falou, nós estamos aqui para servir a Jesus, a fazer o que Ele nos ensinou. E nós temos mais um testemunho nessa noite. É com muita alegria que nós recebemos a coordenadora Rosimeire, Rose, aqui da cidade de Limeira. Além de coordenadora, ela é professora.
E como nós oramos pelas escolas, né? Esse é um dos nossos alvos, orar pelas escolas. Rose vai falar um pouquinho da diferença que essas orações podem fazer lá na sala de aula, junto com os seus alunos. Vamos ouvi-la? Olá, amadas do Senhor, eu sou Rosimeire, sou coordenadora, né, do Ministério Desperta Déboras aqui em Limeira, na Igreja Presbiteriana da Vila Rosália. E é um imenso prazer poder testemunhar o agir e os feitos do Senhor, né, nas nossas vidas. Eu compartilhei há uns meses, maio, junho, a luta que estava tendo na área da educação, né, como professora, pedagoga que sou, para ministrar mesmo as aulas e estar ali junto com as crianças aonde Deus me colocou. No início, quando cheguei a essa escola, as crianças eram totalmente indisciplinadas, mas muito, em 9 anos de trabalhando aí na área da educação, eu confesso que eu nunca tinha visto nada igual. E aí então foi um processo mesmo de muita oração. E eu pude compartilhar na minha igreja, pude compartilhar com outras pessoas, até mesmo no nosso grupo, né, das coordenadoras aí do Desperta Déboras. E eu sei que vocês oraram junto comigo, a minha igreja orou junto comigo. E nós podemos ver mesmo o agir do Senhor assim de forma tremenda. As crianças, para vocês terem só uma ideia, eles não sabiam nem o que era licença. Tive que explicar tudo isso a eles com muitos detalhes. Fila, isso aí não existia. Era o sinal para a saída do intervalo e ali eles saíam repentinamente correndo, descendo escadas. E eu falei, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, eu sei que o Senhor tem um grande propósito nisso. E começamos assim, então, esse processo de oração. Eu confesso que eu quase desisti. Pensei até, falei, vou ser vendedora, vou fazer qualquer uma outra coisa. Mas quando nós somos vocacionados pelo Senhor, né, nós não podemos fugir, né? E assim Deus foi abrindo as portas. E eu fui conversando também com a coordenação, a equipe gestora, né, da escola, propondo algumas mudanças, algumas coisas que prontamente foram atendidas, outras coisas reivindicadas, como eles trabalhavam com carteiras duplas, e aí foi pedido então carteiras individuais, e tudo isso foi fazendo a diferença na vida daquelas crianças, ensinando eles até, né, a questão do por favor, do obrigado, de pedir licença. Hoje, para vocês terem uma ideia, as crianças saem para ir ao banheiro, eles param na porta e pedem licença para entrar. Caso esqueçam e entram, os demais amigos da classe falam, opa, você não pediu licença, eles voltam à porta da sala e pedem licença e prontamente voltam. Então, assim, temos visto o agir do Senhor de uma forma tremenda. Nós começamos também a orar junto com aquelas crianças, a falar com Deus. E hoje, a primeira coisa, quando nós chegamos lá, eles falam, professora, vamos falar com Deus? Vamos entregar o nosso dia para Ele? E isso tem enchido meu coração e quero compartilhar isso com vocês, porque vocês fazem parte dessa história. Isso é resposta de oração, das nossas orações, e o agir do Senhor tem acontecido ali naquele lugar. Os demais funcionários, ou até mesmo outros professores, viram as crianças andando em fila, em ordem, com muita decência, e falaram, gente, essas crianças são outras. Não dá nem para reconhecer, não parecem aquelas crianças lá atrás. Como foi que você conseguiu isso? Como que você conseguiu montar essa fila? E eu pude testemunhar, eu falei assim, foi através de oração. E eles ficaram espantados, falando assim, mas você orou para formar fila? Eu falei, sim, eu orei pedindo a Deus a direção e a forma de como ensiná-los e que eles entendessem a importância de tudo isso. E não só eu orei, como eu tenho muitas pessoas orando comigo. Então eu pude testemunhar esse agir do Senhor desta forma tão tremenda e tão especial. Hoje os pais têm visto a diferença e têm pedido para que isso continue, né, nos próximos anos. Então, assim, louvado seja o nosso grandioso e poderoso Deus.
Ele continua agindo, Ele continua movendo, Ele continua fazendo milagres e nós não podemos desistir. Então nós vamos lutar até o fim, até o dia em que Ele nos chamar ou o dia que Jesus voltar. E enquanto isso Ele tem propósito nas nossas vidas, que nós possamos seguir em frente, depositando mesmo total dependência dEle e dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém, é isso aí. E além de orar pelas escolas, as Déboras podem fazer a diferença indo até a escola, participando de alguns projetos, como capelania escolar, Projeto Valores, que nós temos aqui em Limeira, Projeto Semeando. Eu sei que na Baixada Santista tem o Projeto Capaz, né, com o educador Cola. Tem várias formas das Déboras entrarem nas escolas, orando com as crianças, com os professores, com a equipe, fazendo a diferença, semeando ali a palavra da salvação. E assim, oração e ação, caminhando juntas. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, agradecendo muito a participação de cada um que tirou um tempinho, né, para ouvir, para orar conosco, para aprender um pouquinho da palavra e assim nos fortalecer, porque é assim que nós nos fortalecemos, pela palavra, né, pelo compartilhar dos testemunhos, vemos o que Deus tem feito em diferentes lugares, em diferentes cidades do estado de São Paulo, e hoje nós vimos também outros estados, né, aqui do nosso Brasil. Vamos orar, minhas amadas? Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidas em oração. Déboras, coordenadoras, homens de coragem, geração compromisso, todos juntos nesse momento, unidos em nome de Jesus, conectados aqui ao trono da graça, clamando por filhos, pela juventude, por nossa descendência. Nós queremos uma geração forte, comprometida com a Tua palavra, com a Tua verdade, fazendo a diferença. Homens, mulheres, jovens, crianças, corajosos, cheios do Teu Espírito Santo. Onde quer que eles estejam, que o Evangelho da paz esteja calçado em seus pés, para que eles possam caminhar com a palavra da verdade e a espada do Espírito sempre nas suas mãos, na sua boca, no seu coração, falando não em nome deles, mas em nome de Jesus, ensinando aquilo que o Senhor um dia nos ensinou, que o amor de Cristo é maior, muito maior do que as diferenças, do que aquilo que nos separa, é aquilo que nos une, o amor de Jesus. Por isso eu peço nesse momento, pela autoridade, pelo poder do Espírito Santo que atua em nós, que o Senhor sonde os nossos corações, o coração de cada mãe que nesse momento tem colocado seus filhos biológicos ou espirituais, aqueles que nós adotamos em oração, onde nós não podemos chegar, onde nós não sabemos como agir, que o Senhor entre com a providência, trazendo cura, trazendo libertação, salvação, conversão total desses corações. Em nome de Jesus nós clamamos restauração de relacionamentos, relacionamentos familiares, liberação de perdão. Senhor meu Deus, nós clamamos pelos amigos dos nossos filhos, pelos locais de trabalho, onde eles passam a maior parte do tempo, aqueles que ainda estão nas escolas, nas universidades, estudando, Senhor. Nós clamamos por pessoas que exercem autoridade sobre eles, que possam exercer uma influência positiva. Senhor, coloque pessoas cristãs, pessoas que são
tuas testemunhas aqui para falar aos nossos filhos e também exercer essa autoridade, essa influência sobre eles. Senhor, que caia por terra toda a armadilha, tudo aquilo que é contrário à tua palavra e à tua verdade. Em nome de Jesus, nos ensina a olhar para o alto, sabendo de onde vem o nosso socorro em momentos que mais precisamos. Nós sabemos que tem mães aqui colocando há muito tempo os mesmos pedidos, orando por filhos, orando por pessoas que elas têm certeza que precisam de uma intervenção, que somente Jesus pode mudar situações. Por isso, mais uma vez, nós oramos em concordância com essas mães, porque quando uma mãe coloca um pedido aqui, muitas Déboras se unem a ela, clamando, pedindo, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providências e que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que a salvação venha no seu tempo, a resposta que tanto esperamos. Em nome de Jesus, amém. Obrigada a todos que participaram conosco. E essa live ficará gravada. Assim, quem não pôde assistir nesse momento, poderá assistir mais tarde. Vocês também podem compartilhar esse link, enviar para outras pessoas, para que assim também elas sejam edificadas. Agradeço imensamente aqui a minha equipe da IPI Nova Europa, de Limeira, que está sempre comigo, nesses momentos de live, participando com alegria também. Obrigada a todos, uma boa noite, um beijo no coração e até uma próxima oportunidade. Agora, somente o ano que vem, tá? As nossas lives em dezembro nós não teremos. Até mais. Jovens filhos, quero o tentador roubar as promessas do bom mestre, firmes pois a esperar. Mães que clamam ante o trono sem jamais desanimar, na certeza gloriosa que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Pela fé que vence o mundo, no poder da oração, declaramos em Jesus, nossos filhos livres são, alcançados pela graça, constrangidos